Chegamos para mais um videozinho neste canal maravilhoso. Eu sou o Felipe Vieira, aqui comigo está Davis Chiodini. Diga olá, meu caro Davis Chiodini. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido espectador. Estamos aí gravando, depois de gravar um podcast maravilhoso, estamos aqui gravando esse vídeo e estamos muito próximos do draft, amigo. Eu já consigo sentir o cheiro de surpresas. É isso, Davis. E quando a gente chega perto do draft, a gente começa a receber as notícias que vão dando aquele gostinho de draft, que já saíram os jogadores que estarão no Green Room, né? Agora, Felipe, não acompanha muito o draft, é o primeiro ano. O que é o Green Room? Green Room é o lugar onde os jogadores vão ali para ver o draft e possivelmente serem selecionados, levantar a camisa, tirar foto e apertar a mão do comissário e tudo mais. Beleza, mas Felipe, por que isso é importante? Porque a NFL, ela convida os caras que têm mais hype, que elas estão conversando de fato com os times e fala: e aí, esse cara aqui, você acha que a gente chama ou ele vai ficar com cara de tacho lá na primeira rodada e vai ser selecionado só no dia 2? Então, é sempre uma ideia muito legal para a gente saber quem tem chances reais de ser escolhido na primeira rodada, certo? Certíssimo. E, assim, não são poucas as surpresas. E também tem aquele cara que todo mundo acha que vai ser escolhido, que a NFL acha que vai ser escolhido, e às vezes ele fica lá esperando. Talvez tenha uma história clássica aí, né, de um cara que esperou bastante no Green Room. Não sei, o tal de Aaron Rodgers. Não sei se essa história já foi contada. Acho que Tal, não. mas vou deixar para uma próxima, pessoal. Isso, Dê uma pesquisada aí, eu acho que vocês vão ter dificuldade de achar, tá? Mas é isso aí. Dê uma pesquisada aí, quem sabe vocês encontram. Vamos lá, então, Denis. Vamos passar pelos nomes, começando que, se eu não contei errado aqui, temos 17 nomes. 17 nomes, é exatamente isso. Então eu tô bom de matemática, hein? 17 nomes não é um número... Saber contar que faz um crânio em matemática. Sim. Eu já errei conta assim, tá? Antes aqui, então me valorize, por favor. 17 nomes não é um número muito alto, não, para Green Room, Davis. Pois é, eu fiquei surpreso, Felipe. Você que é muito melhor que eu de memória nessas coisas. Quantos é em média? Eu fiquei em dúvida, cara. Cara, mais ou menos uns 20, pelo menos. Eu ia dizer uns 22, né? No draft passado foram 21, tá? Então, assim, a média é pelo menos isso daí. E tem muitas vezes que a gente tem 21 jogadores. O ano passado, por exemplo, era um cara que tinha 21 jogadores, mas que tivemos vários outros, claro, eu não vou participar, é porque eu vou com a minha família e tudo mais. Nesse ano a gente não teve nada assim ainda. Então, se era 21, pode até que apareça algum, né? Mas se eram 21 que tiveram confirmação ali, a gente teve outros que não foram porque iam ter uma festa particular e tudo mais. Então, é um número abaixo do padrão, sim, tá? E isso já indica algumas coisas. Que eu tiro é que a NFL e os times, na verdade, não tem tanta certeza assim de quem que vai ser primeira rodada, passando ali podemos dizer assim, dos 20 iniciais, algo mais ou menos por ali. E se você fosse prospecto e fosse convidado, você iria ou não iria? Eu acho que eu iria, cara. Deve ser Eu legal. iria, cara. Eu iria, Deve cara. ser legal, deve ser uma sensação maneira. Deve ser muito legal também ter sua festa ali com pessoas que você gosta, né? Eu ia E meter um ternaço muito estiloso e ia, cara. fatalmente. Mas eu acho que eu iria sim. Bom, vamos passar pelos nomes então, Davis. E algumas surpresas, acho que temos poucas surpresas, mas chegaremos nelas. Primeiro, Jordan Edson. Acho que aí tá bem justo, né? Acho que só se garantindo talvez seja Sim. muito forte. Mas eu acho que a chance de Jordan Edson realmente ser first round aí é Enorme, né? 95%, 98%, alguma coisa próxima disso.
E aí temos Will Anderson, beleza? Tem uma surpresa aqui. Brian Branch, talvez seja um nome realmente interessante, assim, pro sentido que algumas pessoas. Talvez ele seja a escolha de primeira rodada Menos falada. uma das menos sexys, assim, porque É. às vezes você coloca ele e o torcedor reclama. Pô, Brian Branch, não sei o quê. Eu acho que E, o Brian Branch tem. Desculpa, termina o teu raciocínio. Deixa não, que você é terminar. isso. Eu acho que é um cara que você coloca. Ele sai muito na escolha 24 para os Jaguars, né? Em mocks. Eu vi muito também Commanders na 16, tá? Commanders na 16 Commanders na seria. 16. E Philadelphia Eagles em algum momento, né? Não na 10, mas tipo, com os Eagles às vezes se movendo um pouquinho para cima da 30, ali da Aham. 27, 26, por aí é um que eu vejo. E eu acho que são bons encaixes para ele. Sim. No podcast que a gente gravou agora há pouco, está disponível, inclusive, no canal. Se você não viu, vá lá assistir e se inscreva. Eu falei que é, para mim, um dos jogadores mais subestimados desse draft, porque o que ele entrega, eu acho que ele não é um cara espetaculoso, isso eu concordo com você, de ser uma escolha sexy, mas é um cara que entrega muita coisa que é interessante para a NFL. É. Bom, temos Jalen Carter, acho que essa daí também elimina a possibilidade dele ser aquela queda brutal, né? Ou pelo menos diminui essa expectativa. É um cara que realmente deve sair ali no top 10. Zay Flowers. Zay Flowers eu acho curioso também, porque é uma classe que a gente ouviu alguns rumores que alguns times não têm tantos jogadores de primeira rodada assim na posição de wide receiver. E só que a demanda de wide receiver é sempre grande, então é provável que realmente saia na primeira. É, Christian Gonzalez, padrão. Paris top Johnson também, 10. sem surpresa. E aqui tivemos Will Levis, e aí já emendando todos os quarterbacks, né? Will Levis, Anthony Richardson, Bryce Young, CJ Stroud, os 4 quarterbacks principais aí da primeira rodada foram convidados e estarão no evento. Isso também é raro de acontecer, né? Sim. Porque muitas E vezes uma os coisa caras que estão em festas particulares e tudo mais. uma coisa que eu acho importante aqui, né? O Randall Hooker não está. Né? Sim, Não sei se ele foi convidado ou não foi, é. mas ao que parece, ele não tem o hype para a liga. E assim, a liga consulta, ouve os times um pouco, né? Sim. Não é assim, eu acho que eles estão falando, não. Ela ouve os times. E assim, o Randall Hooker não tá aqui. Isso quer dizer que necessariamente ele não vai ser na primeira rodada? Não quer dizer isso. Mas que ninguém tá falando no Hooker lá em cima, como se chegou a ventilar em algum É momento, verdade. que pudesse ser um top 15. Se Esse a foi um liga rumor que parece olhasse, que morreu rápido, né? morreu muito rápido, assim, Teve sabe? aquela confirmação de um dia falar isso, no outro dia, eu vi isso também. Não, acho que teve um cara que falou e depois ninguém mais tocou É, no assunto de novo. ficou por ali. Então, assim, talvez o Randall Hooker esteja mais próximo aí de ser uma escolha da 25 em diante do que qualquer outra coisa, É, né? E da 25, quando eu falo da 25, é entre 25 e 45 por ali. Eu acho que é, é esse o range aí que isso denota para mim. é isso. Aí tivemos Joey Porter Jr., cornerback de Penn State, também outro que eu acho que é É uma Lockett, primeira rodada. escolha bem garantida ali na primeira rodada. Temos o Bijan Robinson, então, para quem está com a expectativa aí de draftar no comecinho da segunda rodada, eu acho que isso diminui um pouco a esperança, né? Porque Eu não vejo um mundo em que o Bijan chegue na segunda rodada, cara. eu Eu acho não muito vejo. improvável, cara, Eu muito também. improvável. Eu acho que assim, tipo, para não dizer que não existe chance, sabe? Mas eu acho uma chance menor que, sei lá, 5%, cara. Uhum. E o Bijan Robinson, ele tem um ponto, né, que ele pode ser draftado por basicamente qualquer time, assim. É difícil você ter algum time que você, sei lá, 10 times dentro do range que a gente imagina que ele vai sair ali, 8 times, você fala, cara, esse time não pega de jeito nenhum, sabe? A não ser aqueles que realmente a gente vê aquele running back que já tá lá no time, que é um running back de alto nível, né? E aqui não estou falando de jogador de times, por exemplo, o Houston Texans, que tem o Damian Pierce,
falar, se os Texans cometerem o crime de passar um CJ Stroud, por exemplo, na 2, sei lá, cara, de repente eles podem pegar o Bijan Robinson na 12, sabe? Não Sim. ficaria Não, não é o que a extremamente gente faria, chocado. mas Não, não é, mas não ficaria extremamente chocado pelo pensamento e do processo ali dos Texans, né? Então tem vários times que ele pode encaixar, assim. Você pega um Tampa Bay, você pega um Dallas Cowboys, sabe? São vários times que você olha e fala, aqui, beleza, pode acontecer. Então é difícil saber para onde que ele vai, mas é que mais ele vai, ele difícil vai. ainda. É, exato. Mas que ele vai, ele vai. Bom, Jackson Smith e Digba também sem surpresas, né? E aqui nós temos talvez a grande surpresa dessa lista, Davis. Para mim é maior, sem sombra de dúvida, né? Keon White, jogador de Georgia Tech, assim, de verdade, não esperava ver nessa lista. Também Te não. confesso que não esperava ver nessa lista. É um jogador que está dentro do nosso top 40, né? Um jogador que a gente acha que até a gente gosta mais do que a média das É, pessoas que a gente vinha vendo aí. Mas é um cara que ele começou a jogar na NCAA como tight end, né? Só foi, na verdade, começou a ser edge só na NCAA. Antes ele era tight end, né? uhum, E foi durante ali o processo e tal. Mas é um cara com uma envergadura, com uma altura, um peso, tudo que agrada muito a NFL, né? Ele jogou em Old Dominion como tight end, depois foi para a Georgia Tech e virou edge. Então, eu acho que a questão física aqui está se contando muito, porque será um prospecto de 24 anos também já nesse é dia, hein? isso. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. É isso. Eu acho que o Keon White ele acaba ficando um pouco, talvez por ser a grande surpresa, né, dessa lista, porque a gente estava vendo ele saindo ali no começo, segunda rodada, às vezes até meio de segunda rodada, sabe? E aqui você coloca uma lista de 17, você coloca o Keon White, um cara com 24 anos, com alguns pontos ali a, a, a se comentar ainda. Só que daí quando eu olho outros edge rushers que estão ali, né, no topo, por exemplo, o Lucas Van Ness não está na lista, mas eu acho que o Lucas Van Ness é um cara que provavelmente deve ter falado, não quero ir, eu vou ficar com a minha É. família, algo do tipo. Agora, o Will McDonald, que se falou em primeira rodada, não está na lista, já me deixa uma dúvida. Então, porque uma coisa é o Lucas Van Ness não ir. Porque eu acho que quando você recebe esse convite, se você é um cara top 10, por exemplo, o Trevor Lawrence, o Tua Tagovailoa, são dois quarterbacks que eles eram top 5, top 8, né? Certeza, assim. Então, eles não foram pro Green Room. Eles ficaram com a família deles. Mas quando você é um cara que pode receber a chance de criar um pouquinho mais de hype, como é o caso do Keon White, Tem que ir, esse convite você tem que aceitar. tem que aceitar. Concordo. Porque o time que tá ali na 36, 30 falar, não, vai cair, vai sobrar pra gente, fala, opa, peraí, Keon White foi convidado? Estão sabendo de coisas que a gente não sabe? Então já fica aquela expectativa do Keon White sair antes do que se imaginava, né? Então, esse tipo de jogador tem que ir. Keon White, eu acho que é o grande vencedor dessa lista, podemos dizer assim. E eu acho que faz sentido quando a gente olha outros edge rushers, né, que são de níveis semelhantes a ele, que já estavam sendo muito falados em primeira rodada e ele um pouco para baixo. Então, acho que, beleza, é uma coisa que eu compro, assim. Aquela escolha 31, por exemplo, dos Chiefs, vai falar que não sai um Keon White lá na 31 para os É... Chiefs, que o torcedor vai ficar triste. Não vai, claro que não vai. Agora a pergunta que não quer calar: onde estará Quentin Johnston? Convidado, não Essa, convidado? essa é uma boa pergunta. Jalen Hyatt é outro jogador. Boa Convidado, pergunta. não convidado? Nessa lista nós tivemos três wide receivers, né? É. O Indigba, o E o Edson e o Zay Edson? Flowers. É. O Indigba e o Edson era praticamente locked, né? Sim. Assim, tipo, O os Zay Flowers outros é um outro aí. cara que acho que
parecido com o Keon White. Recebeu o convite, tem que ir. Tem que ir. Até porque agora a gente está falando quase dele garantido em primeira rodada, e o Jalen Hyatt e o Quentin Johnston a gente está coçando a cabeça. Tá coçando a cabeça. Entre os cornerbacks a gente vê Porter, a gente vê Witherspoon e o Gonzalez, né? Então já fica bem claro pra gente, fica um pouco mais claro, não bem claro, que, por exemplo, Kenny Smith tá numa prateleira possivelmente para baixo. Pode ser que alguém puxe o gatilho antes, não é isso que eu tô dizendo. Mas Deontay Banks possivelmente tá para baixo. Até porque a NFL não pega as boards dos times, né? Não vamos confundir. A NFL só liga lá pro Davis, que é GM dos Falcons, e fala: um fulano aqui, mas vocês acham que vai sair mais ou menos? Não, esse é um jogador aqui que a gente tem 4ª rodada. Beleza. Ô, Felipe, você que é GM aí dos Packers, e o fulano? Pô, esse daí é um cara de 5ª rodada. Aí os caras, esse daqui, a liga tá achando muito menos do que a mídia tá achando, então não vamos convidar, sabe? Quem mais que nós temos aí? Tyree Wilson, né, que a gente não comentou. Para mim é Lockett, primeira rodada. Também, e o Witherspoon também, Lockett. Também. Olha, cara, eu acho que dessa lista aí todo mundo sai na primeira rodada e vou te dizer 1, 2, 3, 4. Eu vou te dizer aqui que só sai do top 20 aqui dessa lista para mim só o Keon White. Não, o Zay Flowers também sai do top 20. Zay Flowers. Vou botar 3 para não uma gordurinha. Tá. Keon White, Brian Branch, tá? E Zay Flowers. Os outros são todos, os outros 14 são top 20 tranquilo aqui. É isso. E aí, vocês discordam das nossas opiniões? Coloca aqui nos comentários. O Bijan top 20, agora pensando bem, eu não sei. Que é mais um deles, que é mais um. Vou trocar. O Zay Flowers sai no top 20 e o Bijan vai sair depois. Tá bom. Então, comenta aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ajude a gente a bater a 8.200, falta tão pouquinho, 8.200 inscritos, né? Até o 24 horas depois desse vídeo. Eu sei que vocês vão conseguir. Certo? Não esquece de deixar o like. E é isso. Um abraço para todo mundo. E feliz draft. Tá chegando. Tchau. Tá chegando. Tchau, gente.